Feliz sábado, igreja. Esse aqui é um momento muito especial que nós vamos fazer, que é o momento da oração intercessora. E eu queria aqui com vocês ler um verso que está escrito em Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que nós possamos entregar o nosso caminho, nossos anseios, nossas necessidades, nossas angústias ao Senhor. Pelo menos me conforta levantar todo dia e saber que tem um Deus no céu onde eu posso falar tudo o que eu estou sentindo e que Ele conforta o nosso coração todos os dias. Temos alguns pedidos, em especial aqui. Pedir que nós estejamos orando pela família da Maria Auxiliadora, que o irmão dela faleceu essa semana. Então que nós possamos estar orando pela família dela. E pela Kemily, que é a sobrinha do Péricles, que ela está com uma bactéria que surgiu por meio de um acesso da quimioterapia. E se não combater essa bactéria, não tem como fazer a quimio que ela precisa. Então que nós possamos estar orando para que Deus tenha misericórdia da Kemily, de todos os pedidos externados aqui. Eu quero convidar a Kelly, que ela vai cantar um louvor aqui pra gente, que enquanto ela estiver cantando, que quem tiver um pedido especial no coração, possa vir à frente, por favor. Eu já perdi batalhas, já desisti de sonhos, meu coração já se feriu, de tantas formas se despedaçou, já me senti sozinho. Perdi tantos amigos, eu desejei não mais viver. Eu vi a luz do céu escurecer, mas eu vi sua mão, eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheça a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Às vezes é difícil, eu sei, sentir que Ele está perto. E mesmo nossas orações parecem nada podem alcançar. Às vezes
vezes é preciso que venham tempestade, pois é atravessando essa dor que Deus nos faz mais fortes. E eu vi sua mão, eu senti seu poder na colher desse chão, e novamente me dá forças pra firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto, e Deus vai me curando das feridas, até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto, enquanto eu enfrento tempestades. Conheça a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque mesmo nas aflições o Senhor nos carrega no colo, nos transforma e nos floresça para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Todos que puderem se ajoelhar, vamos se ajoelhar, por favor. Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua santa e bendita presença, Senhor. Agradecermos ao Senhor por todas essas pessoas que vieram aqui na frente, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um delas, elas têm um pedido especial no coração, Senhor. Pode ser uma luta, uma angústia, mas nos conforta saber que o Senhor está intercedendo por nós. Todos os outros que não vieram à frente, da mesma forma, têm um pedido especial no coração também, Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e esteja perdoando os nossos pecados. O Senhor sabe das nossas faltas e das nossas lutas. Estou orando também pela sobrinha do Péricles, a Kemily, e pela Maria Auxiliadora, mais uma vez, Senhor, que perdeu o seu irmão. Que como nós estivemos estudando hoje, Senhor, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós que estamos aqui. E que não seja a nossa vontade que se cumpra, mas a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. É o que nós temos para agradecer ao Senhor. Pedir ao Senhor em especial pela liderança da igreja desse ano de 2026. Que o Senhor abençoe e derrame o Espírito sobre a liderança. Pedir que o Senhor esteja com o pregador de hoje, que não seja o pregador que fale, mas que o Espírito Santo fale através dele. Nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo. E pelo pastor do Ari também, Senhor, que vai se apresentar aqui no dia 17. O Senhor sabe de todas as coisas. Te agradecemos por tudo, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor amado e bendito Jesus. Amém.
Um bom dia e um feliz sábado a todos os queridos irmãos em Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o convite do irmão Eberson para, no segundo sábado do ano, poder pregar numa igreja assim, que eu estive há pouco tempo aqui na despedida do meu pai, né? Fiquei feliz de receber esse convite e poder vir aqui hoje, não para chorar, mas para pregar, né? Inclusive, eles mandaram um abraço para toda a igreja, pastor Paulo, Isabel, né? E estão lá, tentando criar uma rotina, criar uma rotina que nunca existiu. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Esse é o segundo sábado de 2026 e eu imagino que cada um de nós aqui tem pensado sobre muitas coisas em nossa vida e tomara que pensemos muito sobre a nossa vida ao lado de Deus e secundariamente as outras coisas, né? E é um momento de refletir em certas questões que a Bíblia traz para nós. Questões ligadas à palavra renovo, à palavra reforma, reavivamento. E, por outro lado, a virada de ano também não deveria significar necessariamente essas coisas, porque essas coisas deveriam fazer parte da nossa consciência, da nossa busca ao lado de Deus ao longo de todo o ano, ao longo de toda a nossa vida. Aliás, como adventistas, essa ideia de reforma e reavivamento deveria ser algo muito enfático, algo muito prioritário, né? A reforma da nossa vida, da nossa saúde, a reforma dos nossos hábitos, a reforma dos nossos relacionamentos, a reforma da nossa maneira de se comportar no mundo, através do reavivamento do Espírito Santo dentro de nós. Isso é algo que faz parte da origem da nossa fé, da fé adventista na Escritura, né? Mas esse não é o tema. O título que eu coloquei para esse sermão, que eu escrevi ao longo das minhas férias acadêmicas, né? Para quem não sabe, eu sou professor no Colégio Adventista, então a gente tem ali as férias com os alunos e as nossas férias, né? E durante as férias de julho eu escrevi mais ou menos alguns sermões, alguns textos que foram virando sermões, né? E eu dei o título para esse tema de O Problema da Nostalgia. Eu dei o título para essa mensagem, para esse texto, de O Problema da Nostalgia. E a nostalgia, ela é uma sensação, um sentimento, um desejo tão agudo, tão forte, tão contrito por um fato passado, por um momento, uma experiência passada, ao ponto de querer me levar a esse momento novamente. Isso seria a nostalgia. Um desejo, um sentimento tão forte de apreço pelo passado que me leva a desejá-lo que ele volte. Desejá-lo voltar, né? E a ideia é que os textos da Bíblia que eu vou trazer aqui, as ideias, vão tender para o lado de que a nostalgia, esse sentimento muito forte pelo passado, ele pode ser, ou ele é para alguns, de fato, um problema. O problema em confiar na fé vivida no passado, mas morta no presente. Morta ou enfraquecida. A nostalgia dos atos justos do passado pode se tornar a ilusão de que seus efeitos se prolongam ao longo do tempo presente. Os nossos atos justos, através da ação do Espírito de Deus em nossa vida, do passado, através da nostalgia, podem dar uma ilusão de que esses atos se prolongam, os efeitos deles se prolongam até os dias de hoje, quando isso não é verdade.
Aliás, as consequências dos nossos atos no passado se fazem hoje, mas essa fé que era viva no passado não se faz presente hoje se ela não for abastecida, essa é a ideia. E o enfraquecimento da busca pelo poder do Espírito Santo na vida atual. O arrependimento e a confissão é que devem ser atos disciplinados e constantes na vida de um pecador por natureza. Nós não podemos esquecer disso em nenhum momento de nossa vida, que somos pecadores por natureza, ou seja, o pecado ele não é apenas realizado por nós, ele está em nós. E por isso, o arrependimento e a confissão são atos que devem ser disciplinados. Não é quando eu tenho vontade ou desejo de me confessar a Deus. É uma necessidade. Quantas crianças aqui não têm vontade alguma de comer uma verdura durante o almoço? Várias crianças, e os pais ficam arrumando estratégias, né? Ou dá uma medicação que não é saborosa para a criança, e o pai vai lá, finge que tomou um pouquinho. Mesma coisa o pecador por natureza. Talvez, na maioria das vezes, ele não quer se confessar a Deus. Talvez ele nem arrependido esteja, mas ele precisa buscar isso por esforço, por entender que é uma necessidade. E pedir a Deus, Senhor, eu não tenho vontade, me dê a vontade. Tudo que eu não tenho, me dê. De que maneira e em quais momentos? Então, entenda que eu tracei um caminho aqui, né? Confiar na fé que foi vivida no passado, mas que está enfraquecida no presente. Lembrar-se de atos meritórios, de atos belos do passado, que são uma ilusão no presente, porque não acontecem no presente se não houver uma ação de Deus em minha vida. Isso causado pelo enfraquecimento da busca pelo poder do Espírito Santo de Deus. E então, o arrependimento e a confissão indisciplinados. De que maneira e em quais momentos essa forma de pensar pode ser visualizada na história dos filhos de Deus? Na nossa história. Na história dos filhos de Deus antes de Cristo, depois de Cristo. Nós hoje, como? Esse sentimento, essa maneira de pensar no passado com nostalgia, e talvez nem seja um pensamento, mas inconscientemente você vai vivendo a vida, entendendo que você já é um bom cristão e não precisa melhorar mais nada, porque você já aceitou a Cristo, já fez tanta coisa boa. Presenciamos ou lemos os testemunhos ao longo da história sobre os deletérios efeitos do sentimento nostálgico na fé dos filhos de Deus. Existem vários sentimentos, pensamentos que são deletérios, que são danosos para a fé, para a nossa fé. Eu rabisquei aqui 3 tipos de nostalgia. A primeira, aquela que nos leva a confiar nas obras passadas e enfraquece ou chega até a matar o presente. Que confia nas obras passadas e enfraquece ou mata o presente. A segunda, aquela causada pelo enfraquecimento no presente que nos traz de volta as dúvidas de um incrédulo. Esse enfraquecimento, essa segunda eu estou tão enfraquecido e morno nesse presente que eu pareço que voltei a ser um incrédulo, um idólatra. Não creio mais na ação de Deus. Não creio sequer que Ele de fato me salvou. Não creio na salvação das pessoas que eu entendo que são piores do que eu. Não creio que Deus realiza milagres ainda hoje. Parece que só no passado realizava-se milagres. E o terceiro tipo de nostalgia, aquela que deseja para o presente o conforto material e a conveniência do passado. É aquela que o indivíduo hoje sente que sua vida já foi muito dedicada a Deus, em serviço a Deus, mas no momento ele precisa de conveniência, conforto material. Preciso descansar agora, eu preciso ficar mais rico, eu preciso, e aqui rico é não só no sentido financeiro, mas rico em vários sentidos materiais.
O profeta Zacarias, durante o domínio persa, profere palavras irônicas e incisivas a Israel, quando estes buscavam o favor de Deus através de orações e jejuns. Abra sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, um dos últimos livros do Velho Testamento, né? Versos 5 até o verso 7. Na verdade, é o penúltimo livro, né, do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 7, do verso 5 ao verso 7. Verso 5 ao verso 7. Na versão Almeida, Revista Atualizada, fala da seguinte maneira. Bom, o povo estava dominado pelo Império Persa, tá? Por volta do 10º século antes de Cristo, 10º, 9º, 8º, 7º século, é mais ou menos a época que o reino de Israel estava sendo dividido, mais ou menos no 10º século, 19º século, o reino de Israel foi dividido entre os filhos de Salomão. E nessa época, até um pouco antes disso, o Império Persa se tornou de fato o império mais poderoso do mundo, do Oriente, para ser mais calculado. Então, todo o Oriente até a China, a Índia, a China, toda a Península Arábica, que é chamada hoje de Oriente Médio ou Oriente Próximo, território de Israel. Todo não, né? Mas a grande maioria, Israel, por exemplo, em alguns momentos, até então, não estava ainda dominado pelos persas, né? Até que os babilônios invadiram. Mas praticamente todo esse território vinha ao longo do tempo sendo dominado pelos imperadores persas que tinham o projeto, uns imperadores mais do que outros, de imposição da cultura persa e da economia, do domínio econômico persa, né? A moeda persa. Até que a gente vai chegar lá mais à frente, no século V, século IV, quando então as grandes guerras pérsicas, né, greco-persas, guerras médicas entre os exércitos gregos unidos, das cidades gregas, contra o Império Persa, enfim. Esse contexto todo é um contexto de opressão para os israelitas, onde eles são dominados por diferentes povos, inclusive povos menores do que os persas, né, como cananeus, midianitas, filisteus, como está relatado lá no livro de Juízes. Então, nesse contexto, Zacarias era um profeta em Israel. E ao se deparar com seus irmãos de sangue, os israelitas, dominados por estrangeiros, por um grande império, ele se depara com um povo orando e jejuando. Orando e jejuando. E nesse texto ele diz o seguinte: fala a todo o povo desta terra, Deus falando para Zacarias, né? Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes o seguinte: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? No verso 7, não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela? E o sul e a campina eram habitados? São palavras, como eu disse, repetindo, irônicas e incisivas ao povo e aos sacerdotes.
E alguns trechos eu destaquei. Como, por exemplo, no verso 5, ele diz: foi para mim que jejuastes? Para mim? Ele está fazendo um questionamento da prática religiosa duvidosa dos israelitas. Vocês estão jejuando e orando para quem? Para mim? Vocês têm certeza que é para mim que vocês estão fazendo isso? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos? Tudo que vocês estão fazendo aí, para quem é isso? Qual que é o interesse por trás disso aí? E no verso 7, como ponto mais alto dessa ironia, na minha visão, ele diz assim: não ouvistes vós as palavras que Deus pregou pelos profetas? Que palavras? As palavras quando Jerusalém estava em paz e habitada? Ele quer dizer o seguinte: me parece que as palavras dos profetas quando Jerusalém está em paz não servem para muita coisa. Parece que os jejuns e as orações estão mais desesperados do que confiantes. Parece que quando Jerusalém está bem habitada, a impressão que dá é que as palavras de Deus através dos profetas não são muito úteis. Um comportamento típico de alguém que buscava o conforto e paz do passado, no tempo presente. A ironia do profeta aponta para as motivações dos clamores e das orações das pessoas naquele tempo. Não há arrependimento. Não buscam a Deus, mas as coisas. Vemos claramente o problema da acomodação e da mornidão nos relatos do livro de Juízes, que eu mencionei há poucos minutos. Ao notar a repetição da expressão, fizeram, entre aspas, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Nos capítulos 3, 4, 6 e 13. Vocês podem depois conferir lá. Essa expressão se repete nesses 4 capítulos. Neste período de governo de juízes em Israel, há um comportamento repetitivo destacado. Acho que está ventando um pouquinho, gente. Nesse período de governo de juízes em Israel, há um comportamento repetitivo destacado pelo autor. Um comportamento repetitivo destacado pelo autor. Configurado pelo desvio da lei de Deus. Tá? Quando o livro de Juízes diz, fizeram o que era mal perante o Senhor, está dizendo exatamente isso. Se desviaram da lei de Deus. Tendo por base a transgressão do primeiro mandamento, que é, não terás outros deuses diante de mim. E os outros sucessivamente. Eles começavam transgredindo o primeiro mandamento e os outros eram consequência do primeiro. Também, esse comportamento caracterizava-se pelo domínio sofrido para outros povos como cananeus, midianitas e filisteus. E também o clamor pela libertação do mal continuamente sofrido. O livro de Juízes, então, ele relata uma cadeia de comportamentos repetidos do povo de Israel. Primeiro, o desvio da lei de Deus. Segundo, serem dominados por povos estrangeiros idólatras, de práticas pagãs. Tá? Bem resumidamente, as práticas talvez as práticas mais deletérias desses povos eram o adultério, a poligamia, o alcoolismo e a violência em si. E por último, o clamor por libertação. No final das contas, o que sobrava a eles? O clamor por libertação. Esse clamor por libertação, não por uma prisão espiritual, mas por uma prisão material. Imagina que um pastor, um fazendeiro, uma palavra mais recente, mas um camponês, um camponês um agricultor dominado por um filisteu, praticamente tudo que ele produz não fica para ele. Porque uma das maiores formas de domínio na antiguidade
e não só na antiguidade, vamos ser bem claros, até os nossos dias, é o imposto. Você domina um povo através do bloqueio dos seus bens. Um bloqueio que não é um bloqueio aparente. O imposto é uma imposição de um terceiro, que é o Estado, sobre você, sobre um povo dominado. E quanto mais ele aumenta, mais oprimido é esse povo, mais aprisionado ele está. E essa é uma forma aparentemente legalizada, legal, de acordo com a lei. Então isso vem lá desde aquela época. Então esse clamor era por quê? Porque os meus animais estão sendo levados pelos midianitas. Não sobra nada, eu faço a colheita, não tem nada para mim, o povo está sofrendo, falta comida. Então esse clamor visava esse bem material, essa falta de tranquilidade material. Esse é um claro comportamento de um infiel interesseiro, que se esquece de quem o abençoa quando está bem, tornando-se infiel. E quando o mal o atinge, não podendo por suas forças vencê-lo, se lembra de quem o pode proteger, fazendo disso um ciclo interminável. Quando o período de paz e prosperidade parece ser longo demais, alguns de nós tendem ao desvirtuamento por um processo gradativo de resfriamento. Quando as sementes da terra brotam em abundância em nossa casa, veja, as sementes da terra. Parece que a lei e a obediência estão distantes de nossas necessidades mais emergentes. A guarda do Santo Sábado, que um dia foi necessária, torna-se banal e dispensável. O clamor pela libertação feito por Israel, quando oprimidos eram pelos filisteus, era para que libertação? Para meramente se livrar do inimigo ou para voltar-se a Deus e ao seu caminho de justiça? Me parece óbvio que não era para retornar para um caminho de justiça. Parece que sempre haverá um Gideão e uma Débora para nos libertar dos males que nos atingem nessa vida. Mas parece que estamos confortáveis sob as correntes do pecado que habita em nossa alma. A mentira, o egoísmo, a concupiscência, a contenda. Pensamos que já fomos batizados, aceitamos a Cristo e agora queremos que Ele nos dê uma vida conveniente aos nossos desejos. O conforto material nesse mundo, todas as delícias que este mundo pode proporcionar, mas não aceitamos participar dos seus sofrimentos. Isso nós não queremos enfrentar. Como nos falta fé. Como nos falta fé. Nós não queremos, a vida de Cristo parece muito bela para ficar somente nas páginas do livro, parece uma vida simples e humilde, bonita nos livros, na folha, nas páginas da Bíblia, mas participar dos sofrimentos que ele enfrentou não nos parece muito interessante. Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11, diz o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. As palavras de Paulo. Lucas capítulo 9, verso 23, bem rapidamente aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quase ao findar o período no deserto, posterior à libertação dos séculos de escravidão no Egito Antigo, uma geração completa foi reprovada para entrar na Terra Prometida. Por quê? Nessa jornada espiritual e corpórea, quais são os momentos mais sensíveis? Importa mais o início ou o fim? Jornada espiritual e corpórea que eu digo é a nossa jornada para o céu, aqui na terra.
a relação desarmoniosa entre o tempo pretérito e a natureza da salvação pela fé, olha só, eu estou dizendo que existe uma relação muitas vezes não harmônica entre o tempo passado e o fato de sermos salvos pela fé, como uma decisão sempre atual quanto à morte para o pecado e a aceitação renovada da maravilhosa graça de Cristo. O fato de nós sermos salvos pela fé, e essa é essa é a natureza da salvação em Cristo, ela ocorre por meio do mérito de Cristo, e pela fé nós a recebemos pelos méritos de Cristo, significa dizer que nenhuma das nossas obras, seja as do passado ou as do presente, nos trazem a salvação. Ou seja, a salvação ela deve ser atualizada a todo instante. Até onde vão os efeitos emocionais, psicológicos e espirituais das boas obras passadas? Aqui entra a questão da nostalgia novamente. Quais são os efeitos em nossa vida, na nossa salvação, na necessidade de estarmos salvos hoje? Os efeitos emocionais, psicológicos e espirituais das obras do passado. Quais são os efeitos que ele tem trazido para a minha vida hoje? Eles têm me motivado a buscar hoje ainda realizar atos justos através do Espírito Santo de Deus, ou eles estão me trazendo um conformismo, um sentimento nostálgico que me enfraquece a fé no presente? O profeta Miqueias relata um período sensível de escuridão moral para o povo de Israel. Uma época em que os filhos eleitos de Deus, os descendentes e filhos de Isaac, observavam os preceitos de Acabe, mas não os do Senhor. Miqueias então expressa a ausência do justo sobre a terra, dizendo que, entre aspas, pereceu da terra o piedoso. O piedoso perdeu, foi derrotado. E não há entre os homens um que seja reto. Não há um que seja reto. Essa condição coletiva da humanidade não nos parece ser nova nem para eles. Há alguns séculos antes de Cristo, e nem a nós, milênios depois. Uma condição terrível de aprofundamento e banalização do mal na sociedade. Nas sociedades. O roubo, a injustiça, a indecência, a idolatria. Características marcantes do período em que o povo se rendeu aos preceitos de Acabe. Segundo o profeta, Miqueias ainda, naquele tempo, ele diz, entre aspas, o melhor deles é como um espinheiro. O melhor homem desse povo é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Nós bem sabemos o que é viver em uma sociedade comandada por pessoas onde a impressão que dá é que o melhor é como uma árvore de espinhos. Não há virtude alguma, apenas interesse. Indecência, idolatria, egoísmo. Em tempos em que temos que entrar em intermináveis túneis escuros para chegar ao verde pasto e aos rios límpidos, não há outra escolha, senão a expressa por Miqueias em sua própria existência e, mais do que isso, experiência, em sua própria experiência e, mais do que isso, na inspiração do Espírito de Deus a ele, quando diz, você deve se lembrar desse texto, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Quando esse é um texto para você deixar marcado na tua Bíblia e lembrar que assim como você, Miqueias, ele está te dando a chave aqui, de quando tudo parece ruim, errado, quando o melhor dos homens parece um espinho vivo, esse é o texto que você deve se lembrar. Não há outra coisa a se fazer. A fé de Jacó e sua luta com Deus no passado não poderia salvá-los da atual desobediência. O cajado de Arão, sob a ordem de Moisés, não os livraria das trevas que em outro tempo encobriam-os. O cajado de Arão foi usado em algum momento, mas depois ele perdeu seu valor. Para não dizer que ele perdeu seu valor, ele perdeu sua função, né? Ele agora passa a estar dentro da Arca da Aliança, no tabernáculo, portanto tem um grande valor, mas ao mesmo tempo não funciona mais. Ele está apenas guardado.
Essa também é uma evidência da perpetuidade da santa lei de Deus. Ela deve ser empregada em todos os tempos, assim como as leis da gravidade. Hoje não podem ser ignoradas. As descobertas feitas por Isaac Newton no início da modernidade não deveriam se tornar zona de conforto para os pós-modernos. Isaac Newton é um dos que inauguram a ciência na modernidade. Por isso, surge a teoria da relatividade com Albert Einstein. Isso significa, e ele revoluciona a ciência com a teoria da relatividade, mostrando que a luz tem uma velocidade acima do som, por exemplo. Isso significa que o ser, e aqui para maior curiosidade no tema, e que para quem está na velocidade da luz, o tempo está passando num outro ritmo. Portanto, o tempo é relativo. Isso significa que o ser humano deve estar em incessante busca pelo bem da verdade. A estrita observância dos mandamentos de Deus era a vida de Adão e Eva. Era para os israelitas no século 8 a.C., no domínio persa. E também para os adventistas e cristãos do presente século. A salvação está no Senhor ainda agora. Estava nos altares de Abraão, no tabernáculo em que Samuel dormia, e hoje no Cordeiro ressuscitado. No 17º século da nossa era, o monarca inglês, pós-reforma protestante, ele obrigou os puritanos ingleses a se adequarem aos ditames da igreja anglicana sob sua autoridade. Veja, em 1517 da nossa era, uma publicação foi feita que abalou toda a cristandade europeia. Esse documento se chamava 95 Teses Protestantes. A partir desse documento, que foi sendo elaborado de acordo com os estudos de um monge católico alemão chamado Martinho Lutero, dentro de um mosteiro onde ele era o pregador daquela igreja, em Wittenberg, na Alemanha, ele estuda a Bíblia e, através do estudo da Bíblia, de alguns textos, ele produz essas teses que protestam a maneira como os cristãos criam na salvação, por meio das penitências e principalmente das indulgências. Esse documento vai abalar a Europa. E muitas coisas vão acontecer e não tem como falar aqui sobre esse assunto, mas uma das consequências é a formação da igreja da Inglaterra. A igreja anglicana, que a princípio apenas é uma igreja liderada pelo rei da Inglaterra e não pelo Papa, pelo pontífice romano. Porém, essa igreja, ela vai sendo reformada e ela, então, por volta do século 17 e 18, ela vai cumprir um papel de opressão na Inglaterra. E então ali as pessoas, os chamados puritanos, serão, de certa maneira, obrigados a observarem a igreja da mesma maneira como a igreja romana obrigava que fosse obedecida através da consciência humana. Quando então aqueles que buscavam retornar à simplicidade da igreja primitiva, apostólica, depois de Cristo, buscaram refúgio na República da Holanda. Está acompanhando? Buscaram refúgio na República da Holanda. Abandonaram suas casas, seu ofício e seus bens. Se coloque no lugar para você entender do que se trata. Orientados pelos ditames mais piedosos de sua consciência. A senhora White diz que homens de meia idade, que haviam dedicado a vida no cultivo do solo, tiveram agora de aprender ofícios mecânicos. No entanto, enfrentaram a situação com ânimo e não perderam tempo em ociosidade e murmurações. Embora abatidos pela pobreza, agradeciam a Deus as bênçãos que ainda lhes eram concedidas e encontravam alegria na tranquila comunhão espiritual. Isso é o que diz a senhora White a partir do momento que eu falei sobre homens de meia idade. Duas palavrinhas, ociosidade e murmurações. Dois venenos para a nossa vida religiosa,
Nossa vida particular com Deus, nossa comunhão pessoal e nossa vida religiosa no sentido coletivo. A ociosidade, ficar sentado, ficar olhando, ficar consumindo a vida religiosa ao invés de praticá-la. Murmurar, que é uma consequência disso, tá? Isso é quase matemático. Normalmente as pessoas que ficam ociosas dentro do corpo de Cristo, apenas olhando, apenas consumindo, apenas olhando e consumindo as coisas da vida religiosa e não praticando, elas vão murmurar e vão encontrar muitos defeitos. Dos mais assim, irrelevantes possíveis. Quão distante podemos estar da satisfação e do contentamento de uma vida simples e piedosa em tempos de escassez material e de falta de liberdade, de mudanças inescapáveis a nós. Tem mudanças que nós não temos controle, nós temos que enfrentar apenas. Os ingleses que estavam sendo obrigados pela igreja anglicana a seguirem os ditames da igreja e não a consciência na Bíblia, isso estava de maneira que eles não tinham controle. Ou eles enfrentavam, de acordo com as armas que eles tinham, ou eles sucumbiriam. Qual foi a maneira deles enfrentarem? Com ânimo, diligência, disciplina, coragem. Eu vou sair daqui, porque é melhor eu, aos 50 anos de idade, aprender um novo ofício, mas ser livre para observar a minha consciência do que ser um escravo desse rei. Situações que nos obrigam a seguir em uma nova direção, ditada por uma consciência orientada pela Sagrada Escritura, tal qual a realidade dos puritanos que saíram da Britânia, que era o nome da ilha, né? Na Inglaterra, atrás de liberdade, na Boêmia, que era o nome dado à região da República da Holanda. Normalmente as crises são assombradas pelas reclamações e pelo lamento ocioso. Lamento ocioso. Ficamos parados e não saímos de dentro do túnel das trevas espirituais, morais, sociais, profissionais, porque talvez não queremos ter os joelhos sujos de um carpinteiro ou a coluna dolorida de um trabalhador braçal em benefício da liberdade da consciência. Quem sabe as belas roupas, a comida cara, os produtos que servem apenas para satisfazer a vaidade que fingimos não existir, são os nossos verdadeiros tesouros, onde está também o nosso coração. Em semelhante aspecto filosófico, preferimos trabalhar por muitas horas para apenas dormir e por poucas horas em uma casa decorada, ao invés de cultuar a Deus com a família diariamente em uma casa mais simples. No fundo, a livre consciência nem é tão importante assim. Ou melhor, muitos sequer sabem o que é isso, pois possuem valores tão mínimos e irrisórios. Os bens inferiores a nós. Deus, Ele nos criou para os bens superiores a nós. O que é superior a nós? Aquilo que está na natureza dEle. A honestidade, toda a virtude que vem de Deus. Tudo que o Espírito Santo, tudo que provém do Espírito Santo está superior a nós. É isso que nós devemos buscar. E não os bens inferiores a nós, aquilo que nós pisamos, aquilo que se deteriora antes de nós. Com qual olhar olhamos para trás diante da necessidade de seguir em frente? Por vezes, para uma vida mais simples e escassa materialmente, mas de abundância espiritual. E uma coisa não exclui a outra, deixemos isso muito claramente. O problema, a questão é o nosso enfrentamento, a nossa prioridade, essa é a questão. A senhora Ló, usando a expressão de um teólogo adventista, não se preparou para sair da vida a que muito estava apegada. Ressentiu-se em deixar um lugar dissoluto, indecente, de cobiça e tendo a luxúria como modus operandi. Essas são as características de Sodoma e Gomorra. Um lugar dissoluto, indecente, cobiça e a luxúria como um modo de operar, um modo de viver normalizado. Viver de maneira nostálgica é operar no presente com o sentimento num passado incerto e obscuro. De maneira que a luz apresentada a nós hoje perde seu brilho, seus efeitos.
A luz hoje não tem efeito sobre nós porque estamos presos ao passado. Tornemos a pensar em... um teólogo adventista chama isso de a fraqueza da graça. A fraqueza da graça é quando ela é rejeitada. Tornemos a pensar em Guilherme Miller, o lavrador e militar norte-americano do século XVIII e XIX. Nasceu no final do século XVIII e viveu a maior parte no XIX. No estado de Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos. Miller se deparou em pensamentos com seu estado profundamente pecaminoso. E a consciência sã sobre o grau de gravidade do pecado o atormentou por muitos dias. Guilherme Miller, um lavrador, um fazendeiro, que se dedicou também a guerras, um militar, oficial do exército. A senhora White diz sobre ele: não encontrou em sua crença anterior, no passado, nenhuma certeza de felicidade após a morte. A morte era um assombro para ele. O futuro parecia obscuro e sombrio. Em nossa vida podemos nos encontrar em um estado semelhante ao de Lutero, mesmo que por razões ou causas distintas das dele. Pior, é possível ainda, mesmo após receber a luz sobre a possibilidade da vida eterna, o que chamamos na teologia de imortalidade condicional da alma, tá? Morremos e a nossa alma ela viverá sob condição de estar salva, porque ela é pecadora. Então, apenas na volta de Cristo, quando chamar, se estiver salva, por isso condicionada, né? A possibilidade da vida eterna, estarmos vivendo como se esses raios luminosos da Escritura nunca tivessem nos atingido. É possível que depois de receber a luz, estarmos vivendo assim, como se esses raios luminosos da Escritura nunca tivessem nos atingido. Como incrédulos. Por exemplo, quando vivemos como se Cristo não tivesse profetizado o seu breve retorno, ou como se incrédulos fôssemos, não acreditando na mais sublime e preciosa promessa constada na Escritura Sagrada. O maior risco para os cristãos de hoje é esse, viver como se Cristo não tivesse prometido que voltaria. O Sr. Miller disse mais tarde sobre esses sentimentos que o ocultava a alegria. O seguinte: o aniquilamento era um pensamento gélido e desanimador, congelante, paralisante. E o fato de o ser humano ter de responder por seus atos significava a destruição certa para todos. O céu era como bronze por sobre a minha cabeça e a terra como ferro sobre os meus pés. O que era a eternidade? E a morte? Por que existia? A memória de Miller a respeito desse período de sua vida eram lembranças de que o tempo da escuridão haviam acabado. E já agora estava vivendo sob a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo, sua abundante graça e seu sacrifício expiatório dos tenebrosos pecados que o atormentavam preteritamente dia e noite. O sentimento nostálgico é utilizado na farsa do inimigo de Deus contra a nossa vida, para nos levar em retorno ao passado e nos prender em trevas de nuvens escuras que já foram dissipadas pela superior luz. Essa é uma expressão usada pela senhora White. As trevas de nuvens escuras. Nesse caso, me refiro àquela nostalgia que transporta as dúvidas do passado para o presente e desvirtua ou até desconstitui a nossa fé. O Sr. Miller ainda relata que, de repente, a figura de um Salvador foi fortemente gravada em minha mente. Pareceu-me que, de fato, poderia existir um ser tão bom e compassivo, que por nossas transgressões fizesse expiação, livrando-nos assim de sofrer a pena do pecado. O céu que parecia um pedaço de bronze duro, impenetrável, vira então um céu de verdade, que o sangue de Cristo leva a cada um de nós. O tormento de Miller era a morte, a pena do pecado. Foi exatamente o que Cristo sentiu na cruz, no Calvário. Não na mesma intensidade, obviamente, mas é exatamente isso que Cristo sentiu. A morte, ele sentiu a pena do pecado sobre ele. Na teoria do direito penal, em Gênesis, o tipo penal pecar, que é um verbo, uma prática, né? Tipo penal seria, por exemplo, matar alguém, no artigo 121 lá da lei do Código Penal.
Ele se configura por um ato, um verbo. A nossa vida, nossa natureza também, nossos atos se configuram pelo verbo pecar. O verbo que indica uma ação delituosa enquadra todos nós. Uma ação criminosa, que agimos em contrário sentido da lei de Deus. E mais do que isso, a tipificação penal, essa descrição, pecar, enquadra também os nossos pensamentos, totalmente conhecidos por Deus. E além, o pecado está em cada um de nós. É um estado original da alma humana, mas não permanente, em razão daquele que paga pelo preço a morte eterna, a qual Miller tanto temia. Estou finalizando já. Em Números capítulo 14, nos deparamos com um dos principais relatos sobre os sentimentos quanto ao passado e a incredulidade que tirou os israelitas da recompensa da terra prometida. Isso está em Números, no capítulo 14, versos 21 a 23, que diz o seguinte: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. E toda uma geração foi reprovada. Certo? Uma geração inteira de israelitas não entrou em Jericó em razão de sua incredulidade. O mesmo povo que disse preferir voltar à escravidão do Egito, a morrer no deserto, a nostalgia pela escravidão. Os mesmos que reclamaram de Moisés, aqueles que rejeitaram a santa lei de Deus, adorando uma escultura de ouro, aqueles que viram ou ouviram sobre o mar que se abriu, foram reprovados. De nada adiantaria estar na travessia do Mar Vermelho para no deserto voltar a pensar nostalgicamente no Egito. Sem uma decisão de confiar em Deus e ser fiel à sua lei no deserto, o sangue pintado nos umbrais das portas que os salvou da 10ª praga no Egito, não poderia os conduzir ao final da jornada em Jericó. Olha só, para alguns, o sangue dos umbrais foi muito eficiente e salvou pela fé. Mas depois, a murmuração, a nostalgia, a falta de disciplina, a falta de entrega, de confiança, fez com que tudo isso fosse em vão. Os sacrifícios de ontem não são os de hoje. O sacrifício era diário no templo. Os sofrimentos que podem nos assolar no futuro e que exigirão de nós e que exigirão de nós a estrita obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Cristo serão novas circunstâncias e provas. Se o sacrifício de Cristo foi aceito ontem como propiciação pelos nossos pecados, hoje deve ser aceito novamente. Independentemente da causa e do tipo de nostalgia que atinja-nos, o que importa é o final. No resultado final, nada mais importará senão a condição daquele momento. Não adiantará ter estado no início e não estar no final. Não valerá ter passado anos carregando a cruz e no final a ter largado pelos sentimentos, pela nostalgia ou outra razão qualquer. Para Lutero, não adiantaria ter enfrentado os príncipes e o clero romano em Worms, na Alemanha, se anos depois ele pedisse perdão e voltasse a não pregar Cristo e a Santa Escritura. De nada adiantaria os adventistas terem aguardado a Cristo em 1844 e depois da decepção abandonassem a profecia. Terrível seria o resultado se Noé tivesse pregado por anos e nos últimos pregos batidos na arca tivesse desistido e largado seu sofrimento e escárnio. Seria tudo em vão. Último texto da Bíblia, Filipenses 1, verso 6, diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Utilizando da metáfora do apóstolo, a corrida de maratona é uma longa jornada. Não é um treino de tiro curto. Exige muito de nós em toda ela, mas especialmente no final. No decorrer do período, há momentos tênues para o cristão, mas é no seu final que está a tensão mais densa, não importando se o final chegará precocemente para alguns ou maturado para outros. A questão é: quem estará no final? Você decide estar no final? Tudo que nós fizemos no passado pode se tornar completamente descartável e inútil, dependendo da nossa condição no final da jornada. Queria convidar a Kelly para cantar o último louvor. E a cada dia de nossa vida, a cada sábado em que estamos aqui ouvindo a voz de Deus, é o dia para estar preparado no final. Porque o final para Lutero foi uma vida oculta, escondida. Já era muito conhecido. Não podia se expor nas ruas assim em qualquer momento. Que Deus te abençoe. E que tudo aquilo que você fez no passado, que você presenciou, as experiências, as inspirações que outras pessoas lhe deram, seja uma lembrança apenas. E para que você hoje busque o caminho justo de Deus. E não a mornidão, e não a acomodação, a murmuração. E que no final você esteja lá onde deve estar. Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Louva comigo. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento, digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, para sempre irei te adorar, digno. Logo da terra se levantarão e os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, e correrei para abraçá-lo e então cantar.
Oremos. Santo, bondoso Deus, Senhor, nos salve no dia de hoje. Derrama o teu sangue precioso sobre nós. Lava dos nossos pecados, lava nossa alma. Que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, possa nos mostrar, nos levar pelo caminho da salvação. Que a cada dia, Senhor, esse fogo do Espírito Santo, que nos dá o poder para essa vida, para uma vida constante, uma vida disciplinada, uma vida corajosa, que isso seja no dia de hoje, que nós possamos, que o Senhor nos convença, nos mostre que devemos buscar o Teu Espírito a cada dia, que amanhã possamos acordar para uma nova semana, já na nova semana, e Te buscar, Senhor. Que o passado possa ser motivador para nós, que possamos lembrar as vitórias que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa nos lembrar o quão úteis um dia fomos, ou ainda somos, ou podemos ser na Tua causa. Que o Senhor nos convença de que o Senhor quer nos usar em Tua causa, na vida religiosa, no corpo de Cristo. E que possamos buscar, sermos ativos, buscarmos a Tua presença com nossos irmãos para levar o Teu Evangelho, para levar a mensagem da graça para todo esse mundo que, assim como Sodoma, assim como a Babilônia, em muitos lugares ainda se encontra em indecência, em incredulidade, em egoísmo. Que a nossa vida seja usada para Ti, que sejamos instrumentos imperfeitos, mas aprimorados pela maravilhosa graça. Esteja com cada família aqui, cada filho do Senhor, que o Senhor tenha acompanhado ao longo dessa vida, nesse lugar, que o Senhor possa protegê-los,